Boa noite, gatinhas, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a saúde da mulher. Sobre o vídeo vai ser mais especificamente sobre a saúde reprodutiva feminina, as patologias ginecológicas, a fisiologia do parto e as infecções vaginais, trabalho de parto e assistência de enfermagem e cuidado ginecológico. Começando sobre as intercorrências clínicas na gestação, a gente tem a hiperemese gravídica, que ela não é só uma êmese comum, né? A gente apresenta na hiperemese vômitos incoercíveis com perda ponderal superior a 5% do peso gestacional, além de desidratação e transtornos metabólicos. As intercorrências gestacionais também, a gente tem síndromes hemorrágicas. Então, no primeiro trimestre da gestação, a gente inclui o abortamento, que é a interrupção de até 22 semanas, ou um feto com menos de 500 gramas, e gravidez ectópica são dos casos de abortamento. É uma anidação que ocorre fora do útero, a maioria das vezes na tuba uterina, mas também tem gravidez ectópicas abdominais, entre outras, que são mais raras. Também tem as molas. A mola hidatiforme é um tumor que se forma após um abortamento espontâneo. A gestante ela apresenta o beta-HCG muito elevado e sangramento. Já no segundo semestre, uma das síndromes hemorrágicas se destacam como a placenta prévia, que é a implantação baixa da placenta, causando um sangramento vermelho escuro, um sangramento vermelho vivo, e o sangramento é indolor. Enquanto no descolamento prematuro da placenta, o sangramento aí sim vai ser vermelho escuro e vai apresentar uma dor abdominal súbita. O descolamento precoce da placenta, ela é uma emergência grave de alto risco de mortalidade tanto para a mãe quanto para o bebê. A diabetes gestacional, que é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, e o diagnóstico ele se baseia na glicemia em jejum, com teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas, e o tratamento foca em tratamento com dieta, com exercícios e, se necessário, com insulina. A hipertensão na gestação, a gente chama de pré-eclâmpsia e ocorre geralmente após 20 semanas, com a presença de proteinúria, que são proteínas no exame de urina, tá? A eclâmpsia pode causar ocorrências de convulsões em gestantes e é necessário tratar, né, com sulfato de magnésio quando ocorrem alterações nos exames ou a pressão muito elevada. A droga é uma escolha para prevenir ou tratar as crises convulsivas. Agora, falando um pouquinho sobre as patologias ginecológicas, a gente tem as leucorreias, que são as secreções vaginais. A gente tem as leucorreias comum da candidíase, que é um corrimento mais esbranquiçado com grumos, sem odor e com um intenso prurido na mucosa vaginal. Também tem a vaginose bacteriana, que ela tem um odor característico de cheiro de peixe podre, o pH vaginal é elevado e a presença da Gardnerella vaginalis.
A gente também tem a leucorreia da tricomoníase, que é um corrimento amarelo esverdeado com presença de bolhas, e o colo com aspecto de morango. Sobre as patologias ginecológicas, a gente também tem a grande incidência de câncer de colo do útero causada pelo HPV, que é o papiloma vírus humanos, e ele é rastreado pelo Papa Nicolau, que é indicado para mulheres de cerca de 25 a 64 anos que já iniciaram a vida sexual. Também é importante falar sobre o câncer de mama, que o principal meio de rastreio é a mamografia, que é recomendada a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos. Também é utilizada a classificação BIHADS para conduta clínica. Essa classificação é um sistema padronizado para laudos de exames de câncer de mama, ultrassom e ressonância magnética para classificar o risco de malignidade. Então, a gente tem de 0, quando o teste é inclusivo e requer mais exames para comparar com os anteriores. O 1, quando é negativo, sem alterações, mas continua mantendo rastreamento de rotina. 2, quando é encontrado achados normais ou benignos, como cisto simples, então é necessário acompanhamento regular. E 3, um provavelmente benigno, quando a chance de câncer é de menos de 2%. E 4 é quando há suspeita e exige confirmação com biópsia. Sobre o trabalho de parto, a gente tem os períodos clínicos e os períodos mecânicos. Os períodos clínicos, eles estão mais associados à puérpera, né, a mãe, no trabalho de parto. Então, a gente tem 4 períodos clínicos, que é a dilatação, que é o início das contrações regulares e rítmicas, até a dilatação total, que é 10 centímetros. Então, a puérpera começa a entrar no período expulsivo, que é da dilatação total, até a saída do bebê. Então, tem a dequitação, que é a saída da placenta, e após a saída da placenta, tem o período de Greenberg, que é a primeira hora pós-parto, que é um período importante ficar atento nos riscos de hemorragia por conta da atonia uterina. E sobre os mecanismos do parto, né, que são os períodos mecânicos do parto, eles estão associados aos momentos, né, os fenômenos fetais do feto. Então, a gente tem as sequências de movimentos do feto para passar pelo canal de parto. Então, a gente tem o primeiro, que é a insinuação, que é o encaixe da cabeça do bebê na pelve. Então, tem a descida, a rotação interna da cabeça, o desprendimento cefálico, a rotação externa da cabeça e o desprendimento do tronco. Sobre o peso e crescimento fetal, a gente tem conceitos de PIG, AIG e GIG, que é pequeno para a idade gestacional, adequado para a idade gestacional e grande para a idade gestacional. A gente também tem os termos de termo, pré-termo e pós-termo. Então, a gente tem aqui alguns conceitos, né? Um critério de peso para aborto é um conceito de que é classificado como aborto se o feto pesar de menos de 500 gramas e medir 16,5 centímetros ou se ele for expelido antes das 22 semanas. A gente também tem o conceito de macrosomia fetal, que é quando o bebê ele nasce GIG, ou seja, grande para a idade gestacional, e isso ocorre principalmente pela diabetes gestacional, que leva à macrosomia do feto. Então, o excesso de glicose na placenta pode gerar um bebê macrossômico, que é frequentemente classificado como GIG. E a restrição de crescimento intrauterina, ela está relacionado com um feto pequeno para a idade gestacional.
ele é muito citado como uma complicação grave da pré-eclâmpsia e do diabetes quando há algum tipo de comprometimento vascular. Agora, sobre a idade gestacional, um RN pré-termo, ele tem 37 semanas, né? Um RN prematuro, ele tem de 35 ou menos semanas. Então, o pré-termo tem até 37 semanas. Um RN termo, ele tem de 37 a 41 semanas e 6 dias. O pós-termo tem 42 semanas. E daí a gente tem os pesos adequados para cada tipo de RN. Então, um RN termo, nascido ali entre as 37 semanas, ele deve pesar de 2,5 kg a 3,5 kg. Se ele tiver menos, ele é PIG, e se ele tiver mais, ele é GIG. O RN termo, ele deve pesar entre 2,5 kg e 3,8 kg. O pós-termo, ele deve pesar 2,750 kg a 3,850 kg. Daí sobre o estudo dirigido. Qual é a principal diferença clínica entre o sangramento da placenta prévia e o descolamento prematuro da placenta? Então, na placenta prévia, o sangramento ele é indolor e vermelho vivo, enquanto no descolamento prematuro da placenta existe a dor súbita e intensa com sangramento escuro. 2. Descreva os critérios para diagnóstico da hiperemese gravídica. Então, na hiperemese gravídica, a gente tem vômitos contínuos e intensos e perda de mais de 5% do peso gestacional, além de desidratação e alteração metabólica. Quais são os 4 P's dos sintomas clássicos de diabetes? Poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. No rastreamento de câncer de colo de útero, qual que é a população-alvo, periodicidade e recomendada pelo Ministério da Saúde? A gente tem, então, mulheres de 25 a 64 anos, e a periodicidade é trienal após 2 exames anuais negativos. Defina a tríade característica da pré-eclâmpsia. É a hipertensão, edema, proteinúria, ocorrendo após 20 semanas da gestação. Explique o que é período de Greenberg e por que ele exige vigilância rigorosa. É a primeira hora após a dequitação da placenta e exige vigilância pelo alto risco de hemorragias no pós-parto, sendo vital a formação do globo de segurança de Pirnard. Diferencie quanto ao aspecto do corrimento e odor a candidíase e vaginose bacteriana. A candidíase apresenta grumos brancos e sem odor, e a vaginose bacteriana apresenta corrimento branco acinzentado com forte odor fétido. O que indica a classificação BIHAIDS 4 em uma mamografia. Indica achados suspeitos de malignidade, exigindo biópsia e estudo histopatológico. Sobre o estudo de caso da aula, o estudo de caso, exame físico puerperal e assistência de enfermagem no puerpério. JSA encontra-se no 5º dia do pós-parto vaginal em alojamento conjunto acompanhada de seu esposo. Encontra-se calma, comunicativa, prestando cuidados ao recém-nascido do sexo feminino. Queixa-se de cansaço por não ter dormido à noite devido ao barulho.
refere boa aceitação da dieta, corada e datada afebril, normotensa, normocárdica e eupneica, ausculta BRNF em 2T, ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares presentes bilaterais sem ruídos adventícios, mama esquerda flácida com presença de colostro em pequena quantidade, mamilo esquerdo plano e fissurado, mamilo direito protuso e íntegro, relata que sua recém-nascida não consegue sugar a mama direita e que por isso está amamentando somente na esquerda, que está dolorida. Segundo a escala numérica de avaliação de dor, 7, de 0 a 10, refere que não amamentou nenhum dos seus outros 2 filhos e seu leite era insuficiente. Questionava a possibilidade de introdução de leite artificial, abdômen globoso, ruídos introaéreos diminuídos, útero contraído abaixo da cicatrização umbilical, altura uterina 14 cm, queixa-se de cólicas uterinas ao amamentar, lóquios rubros em média quantidade e odor característico. Não teve laceração ou episiotomia, sinais de Womans e bandeira negativos, micção presente e evacuação ausente desde o dia do parto. Qual o padrão da involução uterina esperado para o período pós-parto? O útero reduz cerca de 1 cm por dia e retorna ao tamanho normal em aproximadamente 6 dias. Conceitue locos fisiológicos e cite as variações da loquiação no puerpério. Resposta: lóquios são secreções eliminadas após o parto. Rubro é vermelho, seroso é rosado e alba é esbranquiçado. Quais são os fatores que podem dificultar as eliminações intestinais no puerpério? Dor, medo de evacuar, pouca hidratação, dieta pobre em fibras e sedentarismo. Por que devemos realizar o teste de Womans e bandeira nas puérperas? Para identificar sinais de venose e trombose profunda, explique o mecanismo fisiológico que justifica o fato de JSA sentir cólicas ao amamentar. A amamentação libera ocitocina, causando contrações uterinas e cólicas. Quais os diagnósticos e intervenções de enfermagem para a puérpera JSA? Diagnóstico: dor aguda, risco de infecção e constipação. Intervenções: monitorar sinais vitais, avaliar lóquios e incentivar a amamentação e hidratação. Defina puerpério fisiológico. É um período após o parto em que o organismo retorna ao estado gravídico sem complicações. Qual o período de puerpério a JSA se encontra? Imediato, de 1 ao 10º dia, tardio, do 11º ao 45 dias e o remoto após 45 dias. Cite 2 manifestações clínicas e 3 intervenções de enfermagem para cada sistema corporal. Temperatura: febre leve e sudorese. Intervenção: monitorar a temperatura, hidratar e observar a infecção. Abdômen: cólicas e distensões abdominais. Palpar útero, estimular deambulação e orientar eliminações de gases. Urinário: retenção urinária e poliúria. Intervenções: estimular micção, controlar diurese e incentivar líquidos. Cardíaco: edema e risco de trombose. Avaliar sinais vitais, estimular caminhada e observar panturrilhas. Digestivo: constipação e falta de apetite. Dieta rica em fibras, hidratação e imobilização. Mamas: engurgitamento e saída de leite. Orientar pega correta, estimular a amamentação e avaliar suturas. É isso, gente. Beijinho, bons estudos.